Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia, que está findando, mais um dia que Deus nos concedeu, mais um dia para a gente aproveitar, aprender um pouquinho sobre a Bíblia. Hoje eu quero falar de um tema que a maioria dos evangélicos, a maioria dos cristãos, eles já conhecem essa passagem. É lá no livro, na epístola que Paulo escreveu para a igreja de Corintos. A igreja de Corintos estava sofrendo algo que até os dias de hoje acontece esse tipo de assunto. É sobre a ceia do Senhor. Paulo ficou sabendo que na igreja de Corintos havia uma certa divisão. Existiam algumas pessoas que tinham uma condição financeira melhor do que os outros. E no dia que era celebrada a ceia do Senhor, eles faziam tipo uma ceia à parte. E deixava aquelas pessoas que tinham menos dinheiro, aquelas pessoas que tinham menos condições, no canto isolado. Ou seja, fazia-se uma certa panelinha, uma certa distinção entre nós somos essa classe social melhor e vocês que são menos financeiramente, fica aí no seu cantinho, a gente não vai se misturar. Porém, Paulo, ele quando soube disso aí, ele foi até a igreja de Coríntios e explicou que aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. E será que hoje, nos dias de hoje, essa celebração que se fazem nas igrejas, tem igreja que faz uma vez por semana, tem igreja que faz uma vez por mês, tem igreja que faz uma vez por ano, mas será que é isso que Jesus ensinou para nós? Para que uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por ano, nós fazemos esse ritual religioso, fazemos essa celebração religiosa, onde representa aquele suco de uva, o sangue de Jesus e aquele pedaço de pão, o corpo de Cristo, aquele culto simbólico e nós participamos daquilo, refletimos na nossa mente. Algumas pessoas nem vão para o culto sabendo que é a Santa Ceia. Elas colocam na sua mente, eu não sou digno, e está escrito na palavra que aquele que tomar a Santa Ceia indignamente, poderia até, no caso, até morrer, se for o caso. Tem muitos que até morreram, outros ficaram doentes. Então eu ainda continuo em pecado, eu continuo ainda com a minha vida não muito boa, não há muito agradável a Deus. Tem muitas coisas que eu continuo ainda fazendo, tem muitas coisas que eu continuo ainda querendo, me esforçando, tentando me livrar desses maus caminhos, dessas atitudes, pensamentos, mas não me livrei. Então eu não vou tomar a Santa Ceia. É isso que Jesus falou, será? Bem, não é isso que Jesus falou. Então Paulo, ele tentou explicar para aquela pessoa o verdadeiro significado da Santa Ceia. Olha, a Santa Ceia não é isso que vocês estão fazendo. A Santa Ceia que muitos celebram nas igrejas tornou-se, infelizmente, um rito separado do amor. Então, como naquela época as pessoas faziam aquela cerimônia, mas separado do amor, o que mais Jesus ensinou, o que mais Jesus aplicou nas suas palavras, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a ceia, ou qualquer outro culto, tem que vir unido a este amor que Jesus nos ensinou. E naquele dia, onde estava aplicando a ceia, lá na cidade de Corintos, na igreja de Corintos, eles estavam fazendo uma celebração, mas separado daquele amor que Jesus Cristo havia ensinado. Será que hoje não é diferente? Será que muitas pessoas que estão ali participando dessa Santa Ceia, elas realmente amam o teu próximo, amam o teu irmão que está ali congregando juntamente com ele, aquele irmãozinho que se afastou da igreja, o irmãozinho que é da outra igreja? Será que na hora da celebração ele realmente lembra desse amor que Jesus ensinou? Paulo, ao escrever para a igreja de Corintos, ele não elogiou nas suas reuniões. Pelo contrário, ele declarou com clareza, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Ele fala assim, pelo contrário, ele declarou: quando vocês se reúnem, não é para o bem, mas para o mal. Então,
analisa só a situação. Eles estavam participando de uma cerimônia religiosa, eles estavam participando de um ritual religioso, a ceia do Senhor. E Paulo, que era aquele que fundou a igreja de Corintos, aquele que pregou, aquele que ensinou, ele chegou até aquelas pessoas e falou: olha, quando vocês estão se reunindo aqui para fazer esse culto da Santa Ceia do Senhor, essa palavra santa foi aplicada depois, na verdade é ceia do Senhor. Quando vocês fazem essa cerimônia, esse culto da ceia do Senhor, não é para o bem, vocês não estão fazendo o bem, é para o mal. Vocês estão errando. E por que será que ele falou isso aí? Por que será que ao invés de receber um elogio, Paulo repreendeu? Porque havia divisão, conforme eu falei. Havia um egoísmo e uma exclusão no momento exato em que deveria lembrar da entrega de Cristo por todos. Então, o que aquele povo estava fazendo? Divisão. Hoje, será que não tem divisão? O que mais a gente vê é divisão nas igrejas? É um irmão virando a cara para o outro irmão, a irmã que vira a cara para outra irmã, a irmã que tem inveja porque está na frente do trabalho, a outra aqui porque louva melhor, o outro porque prega. Essas divisões acontecem até no dia de hoje. E é justamente isso. E daí, uma vez por mês, nós fazemos aquela ceia do Senhor como se estivesse tudo bem. Seria bom, seria um excelente culto. É um culto de mais excelência, ao meu ver. Mas se as pessoas refletissem sobre o simbolismo, sobre a reflexão, sobre o significado, o ensino desse culto. Porque senão se torna mais um culto como qualquer outro. Simplesmente a diferença é que vai ter o suco de uva e o pão. As pessoas deveriam refletir melhor, aprender, entender melhor o que significa a ceia. O que significa no momento aquele culto da ceia. Aí sim, eu chamaria todos para participar, sem exceção. E explicaria por mais uma vez, eu já expliquei várias vezes, mas explicaria mais uma vez que tomar indignamente não é isso que você está pensando. Esperando ficar sem pecado, esperando ficar sem acusação, esperando se tornar um anjo, né, com asinhas, a auréola, para que possa tomar a Santa Ceia. Sendo assim, ninguém iria tomar. Então, primeira coisa, não pode-se ter divisão. Se nós ainda tivermos esse espírito de divisão, aí eu não cumprimento aquela pessoa porque ela não é da minha igreja. Aí eu não vou cumprimentar aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho porque eu não vou muito com a lata dele. Ele fez isso, ele fez aquilo, o pastor, esse pastor. Enquanto nós tivermos esse espírito, nós estamos tomando a ceia do Senhor, participando da ceia do Senhor, não valendo nada. É simplesmente um culto como qualquer outro, como Paulo falou. E se Paulo estivesse aqui nos dias de hoje, ele também não iria nos elogiar. Ele ia nos repreender. Falar: vocês continuam com divisão um com o outro. Vocês continuam com sentimento de divisão, com sentimento de egoísmo, de não amar o teu próximo. É só você quer só para você, a honra para você, o elogio para você. Você quer que chame a atenção a você. E havia a exclusão, naquele momento exato onde deveria refletir sobre o significado e lembrar, falar: olha, a lembrança que Jesus nos ensinou não é fazer esse culto normalmente todo mês, toda semana, todo ano, todo dia. Não. O que Jesus quis mostrar naquele momento da ceia onde estava com os apóstolos era dizendo assim: olha, eu estou me entregando a todos. Então vocês façam isso em memória de mim. Se entreguem um ao outro, ame um ao outro, ajude um ao outro. Alguns comiam com fartura, enquanto outros passavam fome. Paulo repreendeu, dizendo: porventura não tens casa para comer ou para beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. O que Paulo estava falando foi: olha, enquanto vocês estão em fartura, ostentando, tem pessoas passando fome. Então vamos levar mais adiante, irmão.
enquanto a gente faz aquela ceia do Senhor, simbolizando, aquela ceia que simboliza a entrega, Jesus se entregou por todos. Então, aquele culto, aquele momento, é o momento da gente refletir, examinar a si mesmo, e depois que você examinar a si mesmo, assim participem. Não está dizendo que olha, examina a si próprio, se você encontrar algum erro, alguma imperfeição, algum pecado, alguma acusação, não participe. Não está escrito para você não participar. Se o pastor te proíbe participar, ou dá a entender para você não participar, ele está totalmente errado. Em nenhum momento Paulo ou Jesus falou para você não participar se caso você encontrar algum pecado, alguma falha, alguma acusação. Ele falou para você se examinar. O culto da Santa Ceia é para você se examinar, você parar naquele momento, é como se fosse um espelho na tua frente e falar, eu estou me entregando? Esse culto simboliza a entrega de Jesus por nós. Eu estou me entregando como Jesus se entregou para a obra, para as pessoas? Bem, eu tenho vamos supor, eu tenho um bom emprego, ganho bem, mas tem pessoas que estão desempregadas. Então a ceia do Senhor simboliza isso. É você repartir o pão. É para você ajudar as pessoas que precisam. Será que eu estou fazendo isso? É o momento de você refletir, não somente no dia da ceia. É durante o que você fez antes da ceia. De uma ceia para outra, que se a tua igreja faz uma semana, de uma semana para outra. Se a tua igreja faz de um mês para o outro. Se a tua igreja faz uma vez por ano, de um ano para o outro. O que vocês fez nesse espaço? Você se entregou realmente a Cristo? Como Cristo se entregou por nós? Você ajudou as pessoas, você dividiu, ajudou aqueles que têm fome, que não tinham o que comer? É essa a reflexão. Cristo, ele não instituiu uma ceia para ser usada como um distintivo religioso. Olha, eu participo da Santa Ceia. Um rito reservado aos dignos. Não, você é digno, eu não sou digno. Você tem um título de pastor, você é presbítero, então você pode. Mas eu não, eu ainda continuo, sabe, não sei nada, eu tenho algumas acusações. Essa ceia não é do Senhor. Cristo não instituiu essa ceia de pessoas dignas por mérito humano, como se algum de nós fôssemos justo por si mesmo. Jesus Cristo, ele partiu o pão, amados, naquela Santa Ceia onde ele estava com os apóstolos, ele partiu o pão. Era uma refeição. A ceia do Senhor é diferente um pouquinho dessa nossa. Nossa, a gente usa o suco de uva, representando o sangue de Jesus, um pedacinho de pão, representando o corpo de Cristo. Mas a ceia era uma ceia mesmo, é como tomar um café da tarde, como convidar as pessoas para vir almoçar, jantar junto. Vamos se reunir aqui, entre a família de Cristo. Vocês são minha família. Família que Cristo nos deu. Vamos almoçar junto, vamos celebrar junto aqui, demonstrando o quanto nós temos comunhão um com o outro, demonstrando o quanto nós queremos estar próximo do outro, participando das felicidades, infelicidades, das necessidades, das farturas. É isso que Cristo ensinou. E quando Cristo estava ali junto com os seus apóstolos, ele disse, isto é meu corpo, esse é o meu corpo, que é dado por vós. E também não somente o corpo, mas o cálice, esse é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então quando Jesus fez isso lá em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, que foi a ceia que Jesus estava com os apóstolos, ele falou, olha, esse momento que nós estamos fazendo aqui não é um culto. Eles não estavam numa igreja. Eles não estavam no tabernáculo, eles estavam na sinagoga. Eles estavam numa casa, reunidos ali, junto com os apóstolos, os escolhidos, a família de Jesus. Esta é minha família, meus apóstolos, meus filhos, meus discípulos. Eles não estavam num culto religioso como nós fazemos na igreja. Eles estavam num lar. E Jesus falou, este momento que nós estamos celebrando aqui, esse momento que nós estamos ceando um com o outro, esse momento que nós estamos participando um com o outro, confraternizando um com o outro, mostrando o quanto nós gostamos um do outro, amamos um ao outro, temos comunhão um com o outro. Esse momento aqui, eu vou falar uma lição para vocês. Esse momento representa
Esse pão que eu estou repartindo representa o meu corpo. Meu corpo que será entregue para todos vocês. Irei morrer por vocês. Esse é o pão repartido por todos. O que Jesus repartiu para todos, amados? Foi a morte dele na cruz, o corpo dele sacrificado na cruz do Calvário. E por essa razão que ele estava repartindo e falando, este é o meu corpo. Este é o meu corpo. E da mesma forma ele pegou o cálice, repartiu com todos, olha, cada um tem a sua participação do cálice, do vinho daquela época. Este representa o meu sangue, que será derramado por vocês. Esse sangue simboliza um novo testamento. Vocês não vão viver mais pela lei, mas agora vocês vão viver pela graça. A lei foi cumprida em mim. Esse é o simbolismo, esse é o significado da Santa Ceia. É a entrega. Jesus falou, olha, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que lembrar de mim, você façam isso. Se entrega realmente um para os outros. Se entrega um pelos outros. Reparta o teu pão, o teu corpo, o teu ser, o teu viver um pelos outros. Ajuda uns ao outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso que é a ceia do Senhor. É entrega, é doação. Se você não está fazendo isso, você não está fazendo ceia, não é a ceia. Ceia não é aquele culto daquele dia só, não. Ceia é todos os dias. Todos os dias a qual você vive, você que já aceitou Jesus, todos os dias é a ceia do Senhor. Todos os dias. Não é somente aquele dia do culto, da cerimônia religiosa que faz na tua igreja. É todos os dias você tem que fazer isso em memória de Cristo. Essa é a ceia. A comunhão, a entrega, a doação, o amor ao próximo. Fazer isso em memória de mim. É um chamado para a prática do amor. É um chamado para a prática do perdão. Olha, é difícil, mas eu vou perdoar. Perdoar não significa conviver com a pessoa. Você não precisa mais conviver com a pessoa. Mas é tirar aquele sentimento de ódio, que toda vez que você lembra aquela pessoa, você quer uma vingança, você tem aquele sentimento que aquela pessoa precisa pagar por isso. Não. Olha para aquela pessoa e fala, eu já aceitei Jesus, sou uma nova criatura. Aquela pessoa está sob influência das trevas ainda não descobriu a luz. Então, por essa razão que eu tenho que perdoá-la. Porque ela ainda não conhece, está na escuridão, está nas trevas, com uma trave, um cisco nos olhos, querendo vingança, querendo passar a perna. E por essa razão que elas fazem isso tudo. A ceia do Senhor é um chamado por perdão, da misericórdia. Jesus teve misericórdia por nós. E nós hoje não queremos ter misericórdia pelas pessoas, principalmente da partilha. Se você tem, Paulo deixou isso bem claro. A ceia não era uma cerimônia mística, isolada da vida real. Não. A ceia não é aquele momento ali ritual, não. A ceia não é uma cerimônia isolada da vida real. A ceia tem que trazer para a vida real. Todos os dias você saiu daquele dia. No dia seguinte, no teu emprego, na tua casa, continua a ceia do Senhor. Era um lembrete encarnado de que se temos pão em casa, se nós temos o almoço, o café da manhã, nós temos que também se preocupar com aqueles que não têm. Se nós somos alcançados por essa graça, por esse amor que nós não merecemos por Jesus, nós também devemos estender essa graça, esse amor, que as pessoas muitas vezes não merecem de nós. Mas nós também não merecíamos de Jesus. Isto é a ceia, Senhor. Se nós se assentamos na nossa mesa, nós devemos muitas vezes lembrar que tem pessoas lá fora que passam fome, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desprezadas e até mesmo, talvez até dentro do teu lar. Talvez até na tua família, talvez até na tua igreja tenha pessoas assim. Pessoas que não estão tendo condições. E aí você finge que o problema não é meu. Cada um com seus problemas. A pessoa deve estar no pecado, a pessoa deve estar fazendo alguma coisa para Deus não abençoar. Ou para Deus estar fazendo isso na vida dela. Isso não é ceia do Senhor. A ceia do Senhor é você não querer saber o motivo. Não seja amigos do Jó, não. Querer descobrir os motivos para tentar dar uma opinião. E talvez até a opinião que venha na tua mente, o desejo do seu coração.
Não tenta entender a situação. Aquela pessoa tá necessitada, tá desempregada, tá passando por algo na tua vida. Não queira entender. A nossa obrigação é ajudar essa pessoa. Seja materialmente, seja espiritualmente, seja de forma de amor, como Jesus se entregou, nos amando. Isso realmente é a ceia do Senhor. A verdadeira ceia não celebra no copinho com um pouquinho de suco de uva. A verdadeira ceia do Senhor não se celebra um pedacinho de pão ritualístico. A verdadeira ceia do Senhor, ela só é lembrada quando Jesus falou, fazer isso em memória de mim, quando essa ceia vem no coração, um coração repartido com amor aos outros. Essa é a memória que Paulo quis ensinar para aquelas pessoas. Foi essa memória que Jesus ensinou e entregou para Paulo ensinar as demais pessoas. Essa é a entrega que Jesus nos chamou a viver. Esse é o simbolismo da ceia do Senhor. Então, quando você for participar daquela cerimônia, não precisa faltar ao culto, não. Não precisa ter receio de não participar. Será que eu estou sendo indigno? Se você estiver fazendo tudo isso que eu falei, participando somente da ceia, ou não participando da ceia, achando que só por você não participar, então tá tudo bem. Ó Senhor, eu estou em pecado, eu estou no erro, mas eu não participei, tá? Você está mais errado ainda, porque Jesus falou para você participar. Então é como se você tivesse naquela época de Jesus, junto com os apóstolos, e aí Jesus falou, ó, hoje nós vamos participar aqui da ceia, nós vamos repartir o pão, tomar um vinhozinho, nós vamos comer. E aí você fala, Jesus, eu não vou participar, não, eu vou ficar lá fora, porque eu sou pecador, Jesus. Olha, eu ainda penso mal, eu ainda falo, fofoca. Sabe, Jesus, eu não vou participar, não. É isso que você faria? Se você estivesse naquela época? Pois quando você falta ao culto da Santa Ceia, quando você não quer participar do culto da Santa Ceia, é exatamente essa cena que você está fazendo. É como se você estivesse falando para Jesus, ó, obrigado por morrer na cruz, obrigado, tá, por derramar seu sangue naquela cruz, obrigado por me amar, por me perdoar, por não ver mais pecado, por ter me justificado, mas eu vou ficar lá fora, tá bom? Longe de ti. Eu não quero participar da comunhão. Eu não quero ter essa comunhão. É isso que se faz. Jesus nunca falou para você não participar. Ele disse, a palavra mais importante não é o que Paulo falou, aquele que toma indignamente. Essa não é a palavra mais forte. Porque quando Paulo falou indignamente, estava falando, ó, vocês que estão fazendo isso aí, tendo indiferença, vocês que estão achando que a sua panelinha vai para o céu, os outros vão para o inferno, a vocês que têm dinheiro e não ajudam ninguém, vocês não entenderam nada do Evangelho. Vocês não entenderam nada. Vocês estão achando que por ser uma pessoa religiosa, vir aqui participar, tá tudo bem. Esse é o indigno. Que não dava valor naquele que Jesus fez e nem estava fazendo o que Jesus ensinou. A palavrinha melhor para você gravar não é o indignamente, que faz com que todo mundo se afasta e não toma da ceia do Senhor. A palavrinha que você tem que guardar todos os dias, não somente aquele dia, é examinai. Examinai a si próprio. E depois, participai. Todo dia você se examina. Todo dia você olha para Jesus e fala, Jesus, eu estou me entregando ao verdadeiro evangelho de amor ao próximo, de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de amar, de perdoar, de ter misericórdia, de ter comunhão, parar com as iras, com as brigas, com as rinchas, parar de ficar virando a cara só porque a pessoa saiu da tua igreja e não é mais da tua igreja, parar de falar que a pessoa está desviado só porque saiu da igreja e não está indo para nenhum outro lugar. Talvez tenha cansado dessa hipocrisia, desses falsos ensinos, dessas atitudes. Será que se você está fazendo tudo isso, então você realmente está indigno. Mas se você começar a examinar
Só o fato de você começar a examinar, só o fato de você saber que você precisa mudar e se esforçar para isso, por mais que você não consiga, mas se você se esforçar, você não está tomando indignamente. Você, pelo contrário, você está fazendo o que Paulo ensinou e o que Jesus te ensinou. Examinais a si próprio e participa. Reconheça que você é pecador. O reconhecimento é o primeiro passo na vida cristã. Reconhecer o quanto nós somos pecadores, falhos, miseráveis, pobres, nus e necessitamos da graça de Jesus. É o primeiro passo do Evangelho. O reconhecimento que nós não somos nada. E que Jesus, Ele já nos justificou, já nos amou, derramou o seu sangue naquela cruz por amor a você. E por amor a você, você deve continuar se esforçando, continuar se examinando. Amém? Esse é o significado da ceia do Senhor. Não vou pregar mais isso porque cansei já desse tipo de pregação, já cansei de falar nos dias da Santa Ceia do Senhor, eu repito isso, não dessa forma longa, né? Mas eu repito esse significado, mas parece que não entende. As pessoas querem gravar o eu sou indigno, ao invés de gravar o examinai e participai. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando, te ensinando, tirando todas as traves dos nossos olhos, todos os comichões dos nossos ouvidos. Que possa falar muito mais do que uma mensagem vinda de um homem, mas que venha do santo trono do nosso Deus, através do Espírito Santo, e abra os nossos olhos para o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro significado daquilo que você não entende na Bíblia. Deus abençoe e fica na paz.